Pronto, amigos e amigas, o pessoal se manifestou, foi muita gente para as ruas nesse 13 de março de 2016, que ficará para a história. Adiante saberemos se foi um grande fiasco ou teve algum peso na conjuntura nacional, na mudança de rumos e tal. Mas é importante a gente analisar com frieza, com tranquilidade, as manifestações de ontem em todo o país. Eu tomarei alguns dados aqui. Um deles é uma pesquisa que a Zero Hora, Jornal do Rio Grande do Sul, fez sobre os manifestantes. E constatou o seguinte: 76% dos manifestantes são eleitores de Aécio Neves. 73% não tem nenhum desempregado na família. 40% ganha entre 5 e 20 salários mínimos. 0,8%, 8% apenas são negros e negras. E 91% são brancos e brancas. Nada contra brancos e brancas, mas esse dado mostra um desenho, uma foto da cara dos manifestantes, que não é a cara do povo brasileiro. Não é a cara do povo brasileiro. Ora, se 76% são eleitores de Aécio e do espectro do campo da direita brasileira, significa que Aécio, Alckmin, Richa e outros mobilizaram a sua militância e jogaram muito dinheiro. Claro que depois eles foram escorraçados nas manifestações, foi muito interessante, isso foi gozado. Mas os manifestantes eles são despolitizados, eles não têm critério de avaliação, eles não têm critério de análise, são vazios, são analfabetos funcionais, analfabetos políticos, coitados, né? Mas a militância de Aécio que foi às ruas ontem. Então, nada de novo, não há muita gente assim que se pensa. Nós temos 210 milhões de habitantes do Brasil e ontem apenas foram menos de 1 milhão. Então, isso não altera muito a conjuntura. O segundo dado que eu quero analisar, é uma foto que apareceu ontem na mídia que viralizou. A foto de um casal e uma funcionária, uma empregada doméstica de final de semana, negra, pobre. Toda a característica era de uma mulher pobre. Eles, os dois de mãozinhas dadas, transportando um cachorrinho, desses cachorrinhos brancos assim, de madame e tal. E a coitada da trabalhadora empurrando um carrinho com os dois bebezinhos, que provavelmente eram gêmeos, por ruas com paralelepípedos no Rio de Janeiro, extremamente desconfortável, e ela fazendo força, enquanto o casalzinho ia com o cachorrinho na frente, cuidando mais do cachorrinho do que os seus filhinhos e muito mais do que a trabalhadora. Isso viralizou, virou uma piada, virou critério de análise e tal, e mostra bem, segundo alguns reflexólogos, alguns cientistas políticos, sociólogos que analisam bem essas manifestações, e mostra bem o que é a elite brasileira. A elite brasileira é assim, ela ainda quer de volta o regime escravocrata para manter na senzala, a seu serviço na Casa Grande, os escravos. Essa era uma mulher escrava, tipicamente escrava brasileira. Trabalha no domingo, eles os dois de camisa verde e amarela e ela de branco, mostrando bem que havia diferença. Aqui tu não entra, tu não usa os nossos símbolos, fica lá na Casa Grande, fica lá na senzala. Teu lugar não é com as nossas cores. Isso é muito interessante. Quem fez a marcha de ontem não foi o povo brasileiro, não foram os trabalhadores e as trabalhadoras, foi a elite brasileira, rançosa, azeda, acre, mal cheirosa, ou melhor, cheirosinhos, né? Foi a elite brasileira que fez ontem as manifestações. A terceira coisa que eu queria mostrar é exatamente o tipo de manifestação. Uma manifestação profundamente raivosa, uma manifestação do ódio. Na verdade, o que essa manifestação discursou? Com despolitizados, com analfabetos políticos, analfabetos funcionais. O que essa manifestação discursou ontem? Ela não discursou nenhuma proposta para o Brasil, nenhuma proposta para essa crise que não é brasileira, é internacional, o capitalismo internacional decadente, promovedor de guerras, promovedor da destruição do planeta. O capitalismo é extremamente frangalizante, ele destrói as relações das pessoas. Então, essa elite apenas pregou ódio.
pegou impeachment, mas com que base o impeachment? Pregou a renúncia da presidenta. Ora, quem prega a renúncia reconhece que o impeachment não funciona, então quer que a presidência entregue os pontos. Então, foi esse o discurso de ódio, um discurso... pregou, aliás, é o único lugar do Brasil que tem uma elite tão que termo eu posso usar, meu Deus do céu, que é uma elite tão tacanha, tão pobre, tão medíocre, que quer derrubar um presidente que não é presidente, o presidente Lula. Nunca se viu nenhum lugar do mundo, uma população que quer derrubar alguém que não é presidente. Então quer derrubar o presidente Lula e quer achar uma culpa para ele de qualquer jeito, né? Isso é bem vulgar, isso é bem senso comum mesmo, né? É aquele tipo de vizinho assim que a gente tem, né? Que logo ameaça com polícia, que eu vou te processar, eu vou te prender e tudo mais. É bem esse o discurso da elite brasileira, né? O discurso do ódio. A gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa pensar numa saída para o Brasil, uma saída séria, que será dada agora, sinalizada pelos trabalhadores que sairão no dia 18, sairão para as ruas e dirão o que querem para esse Brasil. Nós não estamos contentes, os trabalhadores não estão contentes com determinado itens do programa do governo federal. Não estão contentes. Mas não é assim, derrubando tudo, pregando ódio, dividindo a civilização, a sociedade brasileira, que se vai chegar a uma boa solução. Nós temos que pensar, nós temos que refletir. Nós não podemos ser cachorros levados pela coleira, como aquele cachorrinho da madame e o cachorrinho daquele empresário, daquele banqueiro no Rio de Janeiro, né? Puxados pela correntinha, sem pensar, sem refletir. Nós temos que refletir sobre o que acontece no Brasil e ajudarmos a construir uma saída para esse país, uma saída no meio da crise que é internacional. Por enquanto é isso. Abraços críticos e fraternos para vocês.